Em decisão unânime, o Banco Central voltou a aumentar a taxa básica de juros, chegou a 15% ao ano, o maior valor desde 2006. Como resposta, alas do governo classificaram a decisão como indecente. Reportagem de Luciana Amaral. A decisão reflete a continuidade do processo de alta da Selic nas últimas 7 reuniões do comitê. Com um novo aumento, os juros chegam a 15% ao ano, maior patamar em quase 2 décadas. No cenário doméstico, a autarquia aponta para a atividade econômica, o desemprego e a inflação. Segundo o BC, o crescimento da economia e o mercado de trabalho seguem fortes, mas já com sinais de desaceleração, enquanto os preços se mantêm acima da meta. O Copom também reforçou que segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal no país. A reação do Planalto à decisão foi negativa. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, classificou o novo aumento nos juros como indecente, proibitivo e desestimulante. Ele reforçou o discurso que o crescimento da dívida vem do pagamento de juros, não de programas sociais. Ao mesmo tempo, o governo segue em busca de meios para elevar a arrecadação e, assim, diminuir o rombo nas contas públicas. A equipe econômica aposta no decreto que aumenta o IOF e na medida provisória que amplia alíquotas para uma série de aplicações financeiras. Mesmo com a previsão de arrecadar 20 bilhões de reais com as iniciativas, o ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, afirma que as receitas são prejudicadas especialmente por isenções. Lembrando que a gente ainda sente muito o impacto da desoneração da folha, do PERSE, que foram benefícios fiscais dados sem a contrapartida da compensação e que seguem impactando essa receita. Outro ponto que preocupa a Fazenda são as concessões feitas de maneira judicial no benefício de prestação continuada, o BPC. Para frear esse crescimento, o governo trabalha com o Conselho Nacional de Justiça numa resolução que estabeleça parâmetros mais claros para o programa. Apesar de propostas como a do BPC e de recuos parciais do governo sobre o IOF, a medida provisória com as taxações continua extremamente contestada no Congresso. O texto já recebeu quase 680 sugestões de mudanças, a maioria apresentada pela oposição e pelo Centrão, mas também tem emendas da própria base. Zé Márcio, deixa eu começar pelo mais abrangente, Zé Márcio. Para onde estamos indo? Uma boa pergunta. Na verdade, neste momento, não estamos indo para lugar nenhum. Certo? Eu acho que o país está caminhando numa direção que ninguém sabe exatamente para onde vamos. Na verdade, existe um ponto importante aqui. O começo desse governo definiu a trajetória do governo como um todo, tá certo? Então, o que aconteceu foi que aquele projeto de transição, que você teve um aumento importante de mais de 200 bilhões de reais nos gastos antes de conseguir aprovar as receitas, tá certo? Foi o início do processo. A partir daí, o ministro da Fazenda passou a correr atrás das despesas, tá certo? E como fazer isso? Aumentando impostos. Acontece o seguinte, independentemente de qualquer coisa, tá certo? Quando você passa a viver de aumentar impostos, a sociedade não vai deixar. Vai acontecer o problema. Quer dizer, a sociedade vai reagir, está reagindo e vai continuar reagindo. Esse é um grande problema do ponto de vista fiscal. Então, acho que esse é um ponto de problema. O segundo problema que eu acho que é muito importante é o fato de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido hegemônico, e no sentido de que quer dizer, vocês se lembram que lá em 2022, quer dizer, existia uma promessa de fazer uma frente ampla da qual participariam todos os partidos do país que não fossem bolsonaristas, tá certo? Acontece que o PT, historicamente, tem uma história exatamente o oposto de frente ampla, é um partido hegemônico. Todos os ministros importantes do governo são do Partido dos Trabalhadores. Não tem nenhum ministério
importante que seja ocupado por alguém que não seja ou do PT ou diretamente envolvido com o PT. Então, como é que você pode fazer negociação com o Congresso quando você só tem ministros importantes do Zé seu próprio Márcio. partido? Zé Márcio, Sim. perdoe a interrupção, porque você está levantando uma bola sensacional para o Daniel. O Daniel tem exatamente a apuração sobre isso que você acabou de falar, Zé Márcio, sobre a posição hegemônica do PT e como isso implica um tipo de relação com o Congresso que torna, aí o Daniel vai dizer, impossível ou praticamente inexequível alterar o rumo de uma política fiscal. Zé Márcio, eu vou passar rapidamente a palavra para o Daniel, que ele tem exatamente a apuração em cima do que você está acabando de falar e a gente volta. Daniel, pastas comandadas pelo Centrão, elas sofrem mais com os bloqueios do que aquelas que são chefiadas pelo PT. Aí o governo quer o quê? Veja só que coisa, William. A gente fez um amplo levantamento aqui na CNN sobre o efeito dos cortes orçamentários do final de maio, que começaram a ser detalhados nos dias seguintes. E aí, o que a gente descobriu detalhando ali os números? Que é óbvio que a gente fala de emendas parlamentares, de cargos, mas quando a gente olha os bloqueios orçamentários, que são mais duros que os contingenciamentos, bloqueio é quando o governo diz já era, aqui não tem volta mais, cortou de vez. O contingenciamento é uma coisa assim, olha, você passeia com o filho no shopping e diz assim, olha, não compra agora, mas na volta a gente compra, né? Dá para dar uma enganada, porque quem sabe depois é descontingenciado. E ali o que a gente observa? Que nos bloqueios, as pastas comandadas pelo PT tiveram uma redução das suas verbas discricionárias, aquelas que os ministros podem gastar como eles bem entendem, em programas e ações e políticas públicas, bem menores. Veja ali, desenvolvimento agrário de Paulo Teixeira, redução de 5,1%. Desenvolvimento social de Wellington Dias, corte de 5%. Saúde de Alexandre Padilha, 1,4%. E educação de Camilo Santana, nenhum bloqueio. Já as pastas ocupadas pelo Centrão tiveram um bloqueio bem mais alto. Turismo do União Brasil, 55%. Cidades do MDB, 52%. Integração e Desenvolvimento Regional de Valdez Góes, indicado por Davi Alcolumbre do União Brasil, 33%. E Agricultura do PSD de Carlos Fávaro, um bloqueio de 18% das verbas discricionárias. Então, na divisão do bolo, se você é do PT, você paga um pouquinho menos. Se você é do Centrão, ali a tesourada é para valer. Bom, Zé Márcio, só para concluir, você não conhecia esses números, né? Certo, não tenho diretamente acompanhado o montante, não consigo comparar os recursos que vão para os partidos do PT e os recursos que vão para o Centrão, por exemplo, como foi apresentado aqui. Agora, o problema é que o Legislativo hoje tem muito mais poder do que tinha lá na década no início dos anos 2000, quando Lula foi presidente pela primeira vez. E ele achava que poderia governar da mesma forma. Não pode. O Congresso não vai deixar. E esse é o problema, quer dizer, o país está numa encruzilhada, porque, por um lado, o governo não consegue governar, e, por outro, o Legislativo também não consegue governar, mas para o Executivo. Como é que isso bateu no Banco Central, Thaís? Você é nossa especialista, repórter enviada especial às decisões do Banco Central. O Comitê de Política Econômica. O Banco Central declarou sua independência hoje. O menino de ouro do presidente Lula se emancipou e declarou uma separação oficial desse que era para ser o BC do Lula, né? Com o menino de ouro indicado para a presidência, a maioria da diretoria, as principais diretorias e já em maioria indicadas também pelo presidente Lula. A Luciana Amaral deu aí a declaração do Lindbergh Farias, já atacando, chamando a decisão de indecente e tal. Então a lua de mel já acabou. Está chamando o Lula de indecente. Exato, exato. Pela lógica do argumento, né? Exato. Então, e por que isso é importante, essa separação, essa emancipação do BC? Porque este BC, exatamente por ser o BC do Lula até aqui, além de gerir as expectativas da inflação, o William tinha que gerir as expectativas sobre a sua credibilidade.
na condução. E boa parte do trabalho do Banco Central depende dessa credibilidade. E o Banco Central está lidando com uma situação que ele não tem controle, que é exatamente essa política fiscal muito mais frouxa, um Congresso Nacional que deu uma descambada ainda maior agora em 2025, 2023 ajudou o governo, 2024 começou a descambar e 2025 largou a mão e está indo para o outro lado. Então é uma situação em que a incerteza só aumenta. Incerteza sobre o quê? O mundo está incerto. Incerteza sobre como é que a inflação vai se comportar diante desse cenário de deterioração das contas públicas. É essa a maior incerteza do Banco Central. E diante disso, ele não tem outra opção que não colocar a taxa de juros num patamar igual a 20 anos atrás, para se posicionar dizendo, olha, aqui, no que diz respeito ao nosso quintal, a cerca subiu. Bom, isso supõe, se a gente quiser pensar em taxas de juros caindo, que no âmbito da política brasileira alguma coisa tem que se mover, Caio, ou nada vai mudar? Não, William, a gente tem um calendário aí eleitoral do ano que vem, acho que até lá nada. Acho que até lá a gente vai ficar nesse marasmo. Você está falando de 1 ano e meio. Estamos falando de 1 ano e meio, sim, porque tem que esperar o resultado e o vencedor tem que ser empossado. Eu tenho acreditado numa agenda 2027. Não estou falando que essa agenda 2027, mas está longe ainda, né? A agenda 2027, não sei o que vem, mas algo virá, né? A depender de quem ganha. Se a esquerda ganhar, se o Lula for reeleito ou outro indicado por ele, vai ficar talvez melhor alguma coisinha, mas que algo precisará ser feito. Se a direita ganhar, acho que será um choque talvez um pouco maior, porque vai ter uma convergência de agenda com o Congresso que também é à direita. Então vai facilitar melhor essa interlocução. Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, talvez também nessa agenda 2027 a gente comece a ver um debate real e sério sobre uma migração de sistema de governo, talvez até para um semipresidencialismo, porque do jeito que está, não dá mais para ficar, porque o executivo não tem mais força, a gente elege um presidente dentro de um regime presidencialista que ele não tem poder de agenda, quem tem o poder de agenda é o Congresso, que não tem a capacidade técnica para liderar a formulação de políticas públicas. E aí a cereja do bolo é exatamente esse desvirtuamento, tanto o executivo para o qual ele foi criado, ele não funciona mais, e o Congresso para o qual ele foi criado, ele não serve para herdar as atribuições de um poder executivo. Deixa eu voltar para a sua primeiríssima intervenção, Zé Márcio, quando você assinalou e usou a expressão "o Brasil está parado". Em boa medida, a política também está parada. Quer dizer, nós que estamos cobrindo política no dia a dia, o Daniel e o Caio, nossos 2 repórteres políticos, se eu pegar, aí não fiz ainda, mas é uma boa ideia, hein? Pegar a inteligência artificial, das principais frases que eles falam a respeito da política, repete essa noção de que nós não temos lideranças que façam frente ao que parece ser, do ponto de vista de economistas como você, urgente e necessário que seja feito. Como é que você está vendo essa situação? William, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que esse processo... Vamos voltar um pouquinho. Todo mundo se lembra do governo Temer. Não tem tanto tempo que o governo Temer aconteceu. E durante o governo Temer, que foram só 2 anos, tá certo? O processo foi feito de uma forma completamente diferente. Lá durante o governo Temer, você simplesmente negociou com o Congresso, e essa é a palavra importante. O presidente Temer, que era o chefe do executivo, negociava com o Congresso todas as reformas que ele achava que precisavam ser aprovadas. E foi negociando uma a uma e aprovou todas. Tá certo? Então, esse é o ponto importante. Quer dizer, hoje você tem um sistema político que o legislativo tem muito poder e o executivo tem muito menos poder do que tinha no passado. Isso não significa que o executivo não tem poder, mas o legislativo passou a ter muito poder. E isso faz a maior diferença. Você querer legislar sem o legislativo, não vai conseguir. E esse acho que é o grande problema. O presidente da República, o presidente Lula, não tem energia, disposição e vontade de fazer o que ele fez no Lula 1 e no Lula 2. E quando a gente olha as lideranças do Congresso,
Congresso Nacional, o presidente do Senado, ele tem uma agenda muito mais regional, né, margem equatorial, atender lá as cidades do Amapá com emendas, e o Hugo Motas sendo, na prática, na minha percepção, gerenciado ou tendo uma influência grande tanto do Arthur Lira quanto do Ciro Nogueira, e fala-se até do Eduardo Cunha, para conduzir o Congresso Nacional numa linha de oposição a um presidente que vai tentar a reeleição, um presidente fragilizado politicamente que vai tentar a reeleição. Então ninguém está pensando em país e ninguém está pensando em médio prazo que seja. Está todo mundo pensando no curto prazo, tendo o presidente Lula de novo sem uma disposição e energia para liderar uma agenda e para fazer política e para negociar. E pior, a agenda do Executivo e do PT e do Palácio do Planalto, ela não é a mesma agenda do Congresso, porque o Executivo é à esquerda e o Congresso é à direita. Então nada anda e nada vai caminhar até 2027. E tem um problema de estratégia política também, porque o Zé Márcio comentava na primeira intervenção dele aqui no programa que os ministros verdadeiramente importantes em qualquer discussão mais séria de política pública ou sensível deste governo são ministros do PT, não são ministros do que se chamou de frente ampla na campanha eleitoral, né? Mas mesmo em ministérios que não são os ministérios centrais, a prática tem sido o seguinte, deste governo. Eu chamo um partido ali que é da vulga base aliada, eu entrego, digamos, o Ministério das Comunicações, mas os Correios, que estão no Ministério das Comunicações, continuam com o PT. Entrega o Ministério do Turismo, mas a Embratur continua com o PT. Entrega a presidência da Caixa, mas a vice-presidência do Minha Casa Minha Vida, que lida com habitação, que é o que interessa, fica com o PT. Então, esse rateio de poder de um governo do PT é um rateio que não contempla os aliados supostamente preferenciais de quem você precisa para aprovar uma agenda econômica. E pega a energia, né, Daniel? Energia, Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, PSD, Itaipu mas não tem a Petrobras. Itaipu, PT e Petrobras é PT. Desculpa interromper. Daniel, já acabou? Já. Por favor, vou já pegar falei demais. aqui. Olha, nós estamos tratando aqui dos efeitos, dos impactos dessa convicção. São duas convicções aí. A convicção do presidente Lula, que está mais forte do que nunca, de que essa é a política econômica que ele vai fazer, isso está no discurso dele e também na política econômica que ele está adotando. Especialmente se os mercados reclamam. Exatamente. E a convicção do Congresso Nacional que precisa se opor a isso, não vai mais ajudar. O que quer o Congresso Nacional? Ninguém sabe, nem eles. Mas eles já decidiram, você traçou isso aqui, Caio, que não vão ajudar o governo, aliás, estão atrapalhando o país enquanto isso. Tem uma prova do pudim aqui que o Zé Márcio acabou de trazer, lembrando do governo Temer. O governo Temer, nós temos uma prova de que a convicção do PT e as escolhas que o Congresso estão fazendo estão erradas. Quando o Temer conseguiu aprovar o teto de gastos, no momento em que o Brasil dormiu com superávit primário e acordou com um déficit de 150 bilhões de reais, ele aprova o teto de gastos, William, o efeito foi imediato. A taxa de juros no mercado começou a cair muito mais rápido do que o Banco Central conseguiu alcançar. Como a gente fala no Economês, o Banco Central ficou atrás da curva pelo bom motivo. Foi o Banco Central que teve que ir atrás, porque o gesto, a aprovação, mesmo com o presidente sem popularidade ou sem popularidade nenhuma, o gesto provocou um impacto tão forte na expectativa dos agentes econômicos que os preços mudaram muito antes do que o Banco Central conseguiu acompanhar. Agora, nós estamos vivendo o efeito contrário disso. Vamos pegar o economista na nossa roda, então, e perguntar a ele, Zé Márcio Camargo, qual é o cenário que você desenha para o desempenho da economia brasileira nesse quadro? Deixa eu falar um pouco sobre esse episódio que a Thaís estava relatando. À vontade, fique à vontade. Quando foi aprovado o teto do gasto, a taxa de juros caiu a quase metade em menos de 6 meses. E não subiu mais, desde que ficou claro que o cenário fiscal da economia brasileira ia ficar muito deteriorada. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, na hora que se aprovou o teto do gasto, os investidores olharam e falaram, vai diminuir juros no futuro, eu vou ganhar dinheiro comprando juros baratos. Esse é o ponto.
É assim que funciona o mercado. O mercado antecipa o funcionamento. Quem consegue antecipar, ganha dinheiro. Quem não consegue antecipar, não ganha dinheiro. O que você está vendo hoje? Hoje, a expectativa é na melhor das hipóteses, tá certo? A expectativa é de uma taxa de juros extremamente elevada durante um longo período de tempo. Isso está no comunicado do Banco Central hoje. E não tinha outro comunicado a falar. Afinal de contas, você está com a inflação acima das metas, as projeções da inflação continuam acima da meta, a atividade continua resiliente, as pressões inflacionárias continuam presentes, consequentemente, além disso, você tem uma expectativa de política fiscal extremamente expansionista. Então, se você quer controlar a taxa de inflação, a única coisa que lhe sobra é uma política monetária bastante contracionista durante um longo período de tempo. É só isso, tá certo? Quer dizer, não tem muito o que dizer. É uma situação que não tem muita solução. Vocês, repórteres políticos, antecipam que o quadro que o Zé Márcio acabou de expor possa alterar os cálculos políticos? Eu não por vejo você, Daniel. A alteração, você diz, William, de cálculos políticos, da forma como o governo está se relacionando com o BC, por exemplo? Não, eu me refiro, não. Uma agenda fiscal mais relevante? Não, a pergunta é muito mais singela. O que o economista Zé Márcio Camargo descreve para nós é um cenário de juros altos durante muito tempo. Isso é asfixiante, isso é sufocante, isso é intolerável para todo agente econômico, não importa para que lado da política ele está olhando. A gente percebe que a atividade econômica do país vai sofrendo com essa carga. Esse sofrimento por essa carga é a minha pergunta aos repórteres políticos. Vocês veem a, digamos, transmissão dessa percepção de paralisia e estagnação para alguma alteração de cálculo político do Planalto, ou ele não percebe assim? Não vejo isso, não vejo nenhuma mudança, nenhum desejo de mudança significativa por parte do governo em termos de impulsionar uma agenda econômica, modificar o seu relacionamento com o Congresso antes de 2027. Existe aqui já uma percepção de que o arcabouço fiscal terá que ser mudado. Mas ninguém pensa em fazer isso no que resta deste ano, muito menos em 2026, porque acha que isso pode prejudicar o desempenho da urna. Existe, me parece, uma forte esperança de que, como o próprio presidente da República verbaliza, de que os juros comecem a baixar em algum momento, na virada do ano, no primeiro semestre do ano que vem. E aí acho que é a grande prova do pudim, para usar a expressão da Thaís, sobre Gabriel Galípolo, porque na visão política do governo, esses aumentos estavam precificados. Talvez não esse de hoje, o 0,25, mas esse movimento está precificado. Agora a grande pergunta é, o que é o tempo bastante prolongado na linguagem do comunicado do Copom? Quando que começa a baixar? Porque toda a pressão, todo o desejo, todo o olhar em cima da nova diretoria do Banco Central é de que vai ter que começar a baixar. Quando? Se depender do Palácio do Planalto, nesse ano, no final desse semestre. Não deve acontecer, deve começar no mínimo no final do primeiro trimestre do ano que vem, o que do ponto de vista político pode até ser uma boa para o governo faturar, porque vai, diferentemente do que aconteceu em 2022, que o Banco Central subiu os juros pra caramba, em 2026, se tudo correr bem, que tem um fator externo ainda, o Banco Central pode passar boa parte do ano baixando os juros. Caio, boa parte, ou diria até a parte central, mas quero ouvir você, do que o governo considera serem as suas melhores ferramentas para recuperar a popularidade, ter benefícios político-eleitorais no ano que vem, são medidas clássicas, baixar a conta de luz e taxa a classe média em cima disso. Vem com uma série de aumentos de impostos para compensar buracos no orçamento e tudo isso está no seguinte guarda-chuva agora. Nós estamos praticando justiça social, justiça fiscal, justiça tributária, porque nós estamos arrancando dos ricos aquilo que eles se recusam a dar para os pobres. Isso cola. William, tem ficado cada vez mais difícil esse discurso de colar e as próprias pesquisas dizem isso.
o governo, o presidente Lula é um presidente acuado, numa situação cada vez mais de tendência de derrota. Eu não coloco ainda como uma tendência de derrota, eu acho que o Lula chega competitivo, mas ele não é mais favorito. E cada vez que passa mais o tempo, a oposição começa a sair de uma situação de competitividade para se tornar uma situação de favoritismo. Justamente porque, primeiro que essa caixa de ferramentas, ela ainda não foi colocada em prática, a tarifa social não foi aprovada, o imposto de renda, a isenção para R$5.000 não foi aprovada, né? E o Congresso Nacional, como eu disse, principalmente a Câmara dos Deputados, ela tem uma condução no bastidor por gente que quer ver o governo se lascar e o governo perder. Então, o Congresso não vai dar tudo que o governo quer para essa caixa de ferramentas e essas políticas precisam sim passar pelo Congresso. Quem está conduzindo a Câmara no bastidor é o ex-ministro Bolsonaro, é o Ciro Nogueira, é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, essas pessoas. E o Arthur Lira, que tendem e não querem ajudar e talvez a reeleição também do presidente Lula. Então tem dificuldades políticas até para ele implementar. Então o que resta é isso. Resta fazer o discurso de rico contra o pobre. Agora, a fórmula que o Lula governou no Lula 1 e no Lula 2, nessa fórmula também de rico contra o pobre, deu certo. Agora, tudo que o Lula tentou transpor do Lula 1 e do Lula 2 para o Lula 3, não deu certo absolutamente nada. Então tem uma tendência também de dar errado. Zé Márcio, deixa por último, para encerrar esse segmento do programa com a sua avaliação, em que medida você detecta nos agentes econômicos uma disposição de obrigar a uma eventual correção de rota? A gente viu isso, por exemplo, no aumento de impostos. Houve uma revolta quase generalizada com impactos na política. Não parece ter cristalizado a ideia de que essa estagnação, essa paralisia política decisória, como a expressão que a Thaís usa muito, demonstre para o agente econômico que estamos afundando todos juntos? Não, eu acho que existe essa avaliação, que estamos afundando todos juntos, mas eu não vejo que os agentes privados, os agentes econômicos privados, tenham um instrumento suficientemente forte para combater essa trajetória. Essa é uma trajetória que tem a ver com o comportamento do executivo, o comportamento do legislativo e do judiciário, que nós não falamos aqui, mas tudo isso em conjunto, tá certo? Fica muito difícil para os agentes privados tentar mudar essa trajetória. Do jeito que as coisas estão hoje, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que o país caminhe numa trajetória alternativa nos próximos 1 ano, 2 anos. É difícil saber.